Então, não estou falando sobre você entender o seu medo. Isso é um profundo. Mas você só vai entender o seu medo se você estiver em equilíbrio. Se você não estiver na sua vibração e na sua frequência em equilíbrio, a gente pira. Eu, você e qualquer ser pode falar o que quiser ser sancionado. Fora do nosso equilíbrio, a gente pira. Sabendo como eu funciono, como é que eu estou me calçando para não entrar no meu desequilíbrio. Vou perguntar de novo. O que é que você está fazendo na prática? Não é o plano, é na vida. Como é que você se calça do seu próprio medo? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Então vamos lá. Você escreveu assim, Débora. Eu tenho fome de liberar uma crença financeira. Qual é essa uma crença? Então, é assim, eu também sou numeróloga Tá. e eu fiz meu mapa, né, numerológico, e lá constou que outra vida eu abusei muito da parte financeira, né? Tá. Eu fui muito superior em relação a isso. Hum, E hoje, nessa vida, eu tenho muita dificuldade de gerar dinheiro. tá. Eu tenho um receio comigo, assim, que quando eu sei que eu vou para frente, que eu tenho a capacidade, que eu tenho o valor, algo me sabota, Hum, entendeu? E tá. aí, por eu ter descoberto isso de outra vida, pode ser que esteja o ponto aí. Entendi. Então, entendi. Tá bem específico. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entendeu? Você fez então uma numerologia que trabalha com processos kármicos, né, de vidas passadas, tem esse entendimento, acredito que seja dentro da linha cabalística. Tá. E aí você identifica que lá numa outra vida você abusou, é isso? Você abusou muito. Você usa essa Isso. palavra. Como é que. Me repete essa frase que você me trouxe. Você descobriu que você. Foi assim, foi descoberto que nessa vida eu preciso trabalhar de outra forma com o dinheiro, no sentido assim, o que foi descoberto é que na outra vida eu não fui sincera com o financeiro. Tá. E nessa me soa a essa escassez. Não, mas eu quero entender a palavra que você usou. Você usou, é que você descobriu que você abusou muito. Eu acho que devo ter agido assim com superioridade com as outras pessoas, entendeu? Devo Tá. ter agido assim, né, com superioridade, tipo, eu tenho dinheiro, então eu faço o que eu quero. Hum, Só que hoje a Débora em si não hum, pensa assim, não age assim, é o contrário, eu quero ajudar. Mas daí, quando chega a prosperidade, a abundância, aí me bloqueia. No entanto, assim, tem uma herança para ser recebida tá. e a gente não consegue vender essa casa. Então, eu Uhum. não sei se isso tem a ver com o dinheiro que vai vir para mim e me auto-saboto. Tá, então vamos lá, vamos entender. Porque assim, a frase que você usa, ela representa muita coisa dentro de você, tá? Então, quando você fala, abusei muito, então assim, você tá tentando organizar mentalmente, tá? Mas existe um sentimento. E algumas palavras, elas vão estar, têm a representatividade do que é isso para você. Tá? Claro que lá você Isso. teve uma experiência, ok, não é mais a mesma experiência, mas você, quando descobriu aquilo, você organizou dentro de você usando algumas referências, algumas frases. Então, para você, ela tem com essas palavras, ela tem um peso. É esse peso que eu tô tentando entender, tá? Por isso que eu tô pegando o fio, para entender esse peso. Porque ela pode ter tido esse peso, ou hoje para você, você traz essas palavras e isso é que pesa. E você tá tentando significar isso com as palavras de hoje, com o contexto de ontem. Enfim, vamos tentar entender isso. Quando você fala que quando a prosperidade chega, acontece alguma coisa, você se sabota, enfim, então significa que a prosperidade chega. Assim, eu não vou reclamar não, sabe, Andresa? Assim, o meu trabalho, ele está parado, né? Ele está estacionado. Eu venho estudando há muito tempo, Tá, né? A parte da física quântica. Sou também um bandista.
Tá. tá? E entendo também um pouco esse lado espiritual. E então eu estou em processos de conhecimento, né? Para poder estar liberando isso, para deixar fluir, né? Para deixar esse canal financeiro fluir. Ele chega, mas automaticamente ele se vai. Tá. Deixa eu entender. Ele chega, então não é que ele. Cada caso é um caso, tá? Tem gente que não chega. É uma coisa. Tem gente que chega e depois vai embora. Então você ganha, depois você perde. Você perde? Ou ele para de chegar? É. Como é que é isso? Porque Não, assim ele eu para consigo de entender chegar. a energia. Hã? Ultimamente ele parou de chegar, Tá, entendeu? tá bom. Tá parado e hoje eu só estou estudando Hum. para colocar em prática aquilo que eu estudo, para poder estar ajudando as pessoas, mas me ajudar primeiro a compreender os meus processos, para que isso flua. Então, assim, o dinheiro chega, mas ele não permanece. Logo Uhum. ele já sai. Hum. Mas de uns tempos para cá, o dinheiro parou. Tá. Não sei se foi também o falecimento da minha mãe que mexeu bastante comigo também. É isso que eu ia perguntar, se tinha acontecido alguma coisa. Porque assim, se ele nunca chegou, é uma situação. Se ele chegou e depois ele parou de chegar, é outra situação. Sim. Energeticamente é completamente diferente. Né? Uma pessoa que nunca teve prosperidade é uma coisa que a gente precisa olhar e trabalhar. Uma pessoa que teve, perdeu, o que, que aconteceu e qual foi o gatilho, o que está acontecendo que precisa ser trabalhado, elaborado, enfim. Às vezes é uma coisa que a gente starta mesmo de outra vida e é precisa ser olhado. Mas não significa que não tenha prosperidade, significa que em algum momento existiu um processo. Então, e aí você falou que teve a morte da sua mãe. Tá. Isso, E faz a 5 partir daí anos. parou do dinheiro. 5 anos já? Então já faz tempo que esse dinheiro parou. Tá. Isso. Ok. E assim, eu não passo necessidade, Tá. graças a Deus. Mas dizer para você assim que posso tirar algo para eu ter um prazer extra de uma viagem, alguma coisa para eu bancar, não está dando. Tá. Então, para o prazer extra não tá dando. Deixa eu falar uma coisa aqui para a gente tentar desenrolar que vai te ajudar e ajudar muita gente. Depois acho que eu vou fazer até, em algum momento, vou fazer essa semana um vídeo mais completo sobre isso. O negócio é o seguinte, né? Quando a gente trabalha com energia e espiritualidade, e quando a gente trabalha com autoconhecimento, como, né, o seu caso, o meu, e tantas pessoas que acompanham a gente entende uma coisa que chama frequência, né? Quem gosta desse universo sabe, pode não entender profundamente, mas entende um pouquinho, frequência, vibração. E aí, quem não entende, que está aqui acompanhando, a gente trabalha isso também dentro do manoterapeuta, tá? E aí tem uma coisa, que assim, a gente precisa não sair da frequência e da vibração ideal. Qual é a frequência e a vibração ideal? O equilíbrio. Na verdade, Uhum. não é assim, essa é a frequência certa. Tem gente que é mais vigoroso e energético, tem gente que é mais medroso, tem gente. Isso a gente estuda tudo dentro da metodologia, tá? Tem gente que vai ter, porque tem a ver com as suas características, tem a ver com o seu temperamento, tem a ver com o jeito como a gente funciona. Tudo isso É, eu, determina o como a gente funciona, tá? eu sou água, então é mais lento. Na verdade, nem é só lento. Olha que interessante. Se você é água, você é mais medrosa. O medo é o seu melhor, não o seu pior. Além de ser mais lenta, o medo é o seu melhor. A gente estuda tudo isso dentro do curso, que é para a gente saber, da gente poder saber do nosso assistido. Então, por exemplo, como é que eu tiro o melhor da Débora? Não é colocando a Débora no medo, mas respeitando o medo da Débora. O medo da Débora vai fazer o seguinte: uma pessoa de água. Claro que tem as variações, tá, gente? Porque tem gente que é mais assim, mas a gente tá falando bem de essência, mas eu não tenho como explicar aqui. Lá no curso a gente fala mais disso. Então, se esse é o seu melhor, Débora, por quê? Você vai ter sempre plano B. Uma pessoa que tem a água, que é a coisa mais, né? Essa questão mais emocional, ela tende a, quando vem uma emoção muito, ela entra num medo, porque ela é muito emocional, então ela sente com muita intensidade, e quando não é o positivo, o negativo seria o medo, tá? Então,
É, a pessoa que tem muito medo, que tem isso como melhor, por que que eu vou falar melhor? Vocês vão entender? Ela tem sempre plano A, plano B, plano C. Então, uma pessoa que tem medo, tá? Que tem características fortes do elemento água em si, ela vai ter plano A, plano B, ela não vai morrer na praia. Ela é um É. pouco diferente daquele que vai dando cascara. Vai indo, depois resolve. Esse é o fogo, eu sou assim. Né? Então, também já aprendi que eu preciso dar um pouquinho de vazão para minha água. Mas, enfim, vamos ficar só no essencial, senão a gente não vai conseguir desenrolar. Então, Tá. assim, você sabendo que você é água, que você é mais emocional e que o seu medo é algo que é o seu melhor, que é o que vai te trazer planos para você não ficar à mercê, né? Sabendo disso, quais são os seus planos para não estar à mercê? Como é que você se calça? Porque, olha, a gente já entendeu, foi o que eu comecei, que a gente precisa manter a energia em equilíbrio. E equilíbrio não é controle, é equilíbrio. Não é não sentir, é não se entrar em nenhum buraco, nem para exaltação e nem para o fundo do poço. É manter o Uhum. equilíbrio. O equilíbrio da Débora, que tem como funcionamento o elemento água muito forte e que o medo é algo que te assola, como é que você está se protegendo do seu medo? O que é que você faz para ele não te assolar, para você não sair do seu equilíbrio? Entendeu o que eu quis dizer? Porque se ele vier, você vai Entendi. sair do equilíbrio. Pode estudar o que você quiser. Autoconhecimento, saber como funciona, para trabalhar, para me proteger de mim mesma, para que então eu não saia do meu equilíbrio. E eu não estou falando de controle, estou falando de equilíbrio. Qual é a Entendi. ação que todo esse autoconhecimento que você fez, já você já se conhece ao ponto de saber qual é o seu funcionamento, para você poder cumprir com a sua função. Então, eu tento entender o que esse medo está me trazendo naquele momento que não deixa eu ir. Então, assim, você falou de plano B, plano A, realmente existe. Mas daí a sensação que eu tenho é que se eu for ficar pulando de plano em plano, eu não fixo em algo. Você não vai pular de plano, você vai ter plano. Você vai fazer Hum. tudo para o plano A dar certo, mas se ele não der, eu tenho um aluguelzinho ali da minha casinha. É disso que eu tô falando. Eu tô falando na prática. Na Ah, vida sim. prática. O que que você tá fazendo para se calçar do seu medo? Porque eu tô falando da casinha do aluguel, por quê? Porque você me falou que o processo é prosperidade, tá? Então, por isso que eu tô indo por esse caminho, tá? Liberar a crença, você falou, fome de liberar uma crença financeira. Então, é assim, quanto mais. Então, não tô falando sobre você entender o seu medo. Isso é um profundo. Mas você só vai entender o seu medo se você estiver em equilíbrio. Se você não estiver na sua vibração e na sua frequência em equilíbrio, a gente pira. Eu, você É. e qualquer ser pode falar o que quiser ser sancionado. Fora do nosso equilíbrio, a gente pira. Sabendo como eu funciono, como é que eu estou me calçando para não entrar no meu desequilíbrio. Vou perguntar de novo. O que é que você está fazendo na prática? Não é o plano, é na vida. Como é que você se calça do seu próprio medo? Você fala financeiramente? Foi o que você me trouxe. Então, eu tenho, como eu sou numeróloga, então eu tenho algumas clientes também que faz o mapa, né? Hum. Então, quando eu tenho essas clientes, é o que me calça. Aí, assim, eu moro com meus dois filhos, então a gente também divide todas as despesas daqui para não pesar para todo mundo. Então, tá indo dessa forma, Andressa. Eu estou estudando a parte de terapias, e aí o que eu estou fazendo é isso. Então, quando tem a parte da. Pegar o carregador. Tá, Quando tem a parte da numerologia, clientes, eu atendo por ela. tá. Eu entendi. Olha lá, vamos aprofundar. Tá legal aqui a conversa, porque é por aí mesmo. É tão simples. É tão simples isso que o que eu quero falar para você, mas não adianta ser simples para mim. Você precisa conseguir perceber dentro dos seus perceberes, dos seus sentires, tá? Porque ele está usando isso, a sua. Porque o meu jeito de agir é diferente, eu sou fogo. Então, ele é diferente, tá? Então, eu não posso pedir para que você
tem a mesma percepção e o mesmo agir que o meu, que é diferente, tá? Não. Porque você vai se machucar. E eu sou. É a mesma coisa, vai doer e a ideia é sair da dor. Então, mas eu quero. Vamos ver se a gente consegue. Tá, vamos pensar uma coisa. A numerologia. Legal pra caramba. Minha mãe é numeróloga, minha mãe ama. Tá bom, ama numerologia. Aí, mas deixa eu te falar. A numerologia, se eu estiver enganada, você me corrige, tá? Porque eu não sou profunda com isso. Eu conheço, mas eu não sou uma estudiosa da numerologia. Meu estudo é diferente, vai de outra maneira, né? Os tratamentos que a gente. Mas eu acho muito legal a gente entender, porque ali você consegue entender missão e consegue entender bastante coisa que ajuda bastante. Tá, mas vamos voltar para a profissional numeróloga, que é a Débora. A numerologia, ela te traz um cliente e o quanto esse cliente precisa fazer 2 mapas na vida. Um só. Então, assim, é legal, é um valor até que não é barato, um mapa numerológico que dá bastante trabalho. Eu já vejo minha mãe fazendo um trabalhão para você fazer o mapa e você elaborar e depois fazer alguns ajustes que precisam, né, que são propostos. Muito legal. Tá. Mas você faz um mapa na vida, é o seu mapa, porque sua data de nascimento não muda. Muda até ali o ano, né? Que vai viver, a gente vai viver naquele ano, tem uma energia diferente, mas não precisa fazer um mapa. Então, você vai precisar. É disso que eu tô falando. Qual é o plano? Porque você vai ter sempre que ter um cliente novo. E você vai ter que correr atrás dele, correr atrás de um cliente novo. E aí ela vai embora, depois ela não volta mês que vem, né? Porque é da natureza do que você tá fazendo, né? A numerologia, ela é assim, respeito às leis e regras e funciona, como ela funciona. Tá. Então, você tem sempre que ter um cliente novo. E tá tudo bem. Se é isso que você quer, se é a numerologia que te faz sentido e é isso que você quer, você já sabe que você precisa de um cliente novo. O que é que você está fazendo para ter sempre clientes novos? Qual é a estratégia que você está usando para conseguir ter clientes? Entende o que eu estou falando? Não estou dizendo que você tenha uma ou não, eu estou dizendo que a gente precisa ir para as bases. Porque se você não tiver estratégia nenhuma, o que você está fazendo? Esperança. Você senta e fica lá só tendo a esperança de que alguém vai indicar alguém, que vai chegar alguém. Então, assim, qual é a estratégia? E ter uma estratégia, Débora, é o que te causa do medo. É disso que eu estou falando, não é mudar o plano, entende? Qual é a estratégia? Porque senão a gente está indo numa rua sem saber nem qual é o endereço que a gente quer ir. A gente só está indo. Mas não tenho nem o endereço da casa que eu quero chegar. Então, assim, qual é? Porque se eu tenho mais ou menos isso, eu começo a trabalhar e todo o meu sistema, minha mente, minha consciência, minha energia, meu espírito, eles vão colocar energia para isso. Então, eu tô te dando essa informação, mas poderia ser qualquer outra. Poderia ser assim, olha, porque assim, quando eu falo do medo, desse jeito que você tá, o medo ele vai continuar te assolando, até porque o seu medo é o seu melhor, né? Tem gente que fala, como é que o medo é o melhor? Mas entendeu, né? Quando a gente tem planos, a pessoa que tem a água bem elaborada, ela tem muito plano, assim. Trabalhar com uma pessoa de água é bom para eu que sou de fogo. Porque quando eu olho, eu falo assim, me joguei. E agora? O que a gente faz? Pera aí que eu já pensei nisso. Essa é a pessoa, tá? Então, como é que você usa esse melhor que você tem? Daí, ok. Aí você pode fazer um outro curso em que você tenha vendas recorrentes, entendeu? É o meu plano. Você pode... É o meu plano. E aí você tem onde a pessoa caminha com você, né, por mais tempo, e aí você pode agregar valor. Ou você pode falar assim: eu vou ter uma casinha de aluguel, ou eu vou ter. Enfim, você precisa. Eu vou ter que trabalhar em mais um emprego para ter um salário fixo, porque isso me tira do meu medo. Porque se você não sair do que te tira o equilíbrio, seja lá qual for, no seu caso, pode ser bem o medo nesse sentido, de ter a cautela, a segurança, o que vai acontecer? Você não vai conseguir manter a frequência. E terapeuta energético que não mantém o equilíbrio e a frequência, não tem cliente. Porque o que ele tem que dar é equilíbrio, ele não está tendo para ele. Ele não vai ter. O cliente não vai chegar.
E aí a gente entra num bolo. Então você precisa conseguir encontrar um jeito de se proteger de si mesma. Entendeu o que eu quis É, dizer? A é minha bem ira isso. é o meu melhor. Eu sou fogo. Minha ira é o meu melhor. Mas, quando ela não vem, eu não consigo mudar nada. É impressionante. Quando eu tô com raiva, eu sou incrível. Quando eu não tô, eu falo, tô com medo porque eu não vou conseguir mudar esse negócio. Porque cadê que ela não tá chegando? Não é a destruição, tá? Não é a ira que destrói. É a ira que impulsiona, no meu caso, tá? É, eu fico me perguntando também aonde está essa minha ira que vai me trazer esse impulso, porque tá muito, a água está dominando muito. Mas você precisa. Ah, não vai vir a ira, porque o medo precisa ser equilibrado. Você precisa equilibrar o medo para a ira vir. O seu melhor não é a ira. Pode falar que tem, ah, mas eu tenho o, o ascendente, não sei o quê, eu tenho a lua, não sei o quê. É verdade, tudo isso é muito importante. Mas na hora do pega para capar, é a essência que salta. É o principal que vai explodir. Na hora de responder, Débora, é assim, eu tenho a minha lua é em peixes, por isso eu tenho a sensibilidade. Aí eu tenho terra, e eu tenho. Tá. Mas na hora que alguém me pega desprevenido, na hora que alguém vai invadir meu campo, na hora que alguém vai machucar alguém que eu amo, quem grita? A ira. A ira, ela pá na hora. Entendeu? Você, não sei, tá? Não sei se você tá. Isso quando Tá. a gente tá em equilíbrio. Porque se eu tiver em desequilíbrio, eu choro. Se eu chorar, não tenho ira. Se eu não tenho ira, eu não resolvo. Pode ser que uma pessoa em água, ela chore. Esse é o melhor. Ela precisa chorar, expressar, colocar para fora para poder fazer um movimento. Não tem nada certo e errado. É isso que a gente fala no manoterapeuta, que eu tô tentando tanto fazer as pessoas entenderem. Que você precisa manifestar a sua essência. Porque na hora, aí se eu não entendo isso, e aí vamos imaginar que a Débora, entre aspas, que a Débora chore num momento de susto, eu olho para a Débora, se eu entendo a Débora, se eu sou terapeuta e eu entendo a Débora, eu vou falar, chora, Débora, pode vir, vem cá, pode vir chorar. Porque eu preciso que a Débora manifeste a essência dela. Senão você não sai do lugar sem essa essência. Deus te É. fez assim por uma razão. Tá tudo perfeito. Se eu não entendo nada disso, eu vou falar assim, para de chorar. Mas também só chora, porque a minha ira vai tender a falar isso. Porque eu acredito que todos são iguais a mim. Ninguém é igual a mim. Eu vou ter que, entende? Aí vou te machucar. Em vez de eu tirar de você o seu melhor, eu vou te machucar. Então, se eu sou terapeuta, eu preciso entender todas essas variáveis. E quanto mais eu entendo, melhor, porque eu preciso botar você em equilíbrio de novo. Você não vai ter clientes para trabalhar o equilíbrio dele se você não tiver em equilíbrio. O que é que te tira o equilíbrio? A falta de dinheiro. O que é que eu vou fazer para conseguir ter a minha reserva? Conseguiu? Ah, mas agora eu vou ter que trabalhar em 2, 3 empregos, porque se eu tiver tantos mil guardadinhos na poupança, isso já me dá uma calma, porque se não entrar nenhuma cliente, qual é o meu custo desse mês? Por exemplo, ah, meu custo é R$ 3.000. Estou aqui viajando, tá? 3.000. Ah, se eu tiver 5.000 guardado, não mexo. Se eu tiver 5.000 guardado, ele vai ficar lá. Por quê? Se não entrar nenhum cliente esse mês, eu sei que minhas contas estão pagas, ainda sobra 2. Ainda tem quase 2 meses. Certo? O que eu faço? Entro no meu equilíbrio. Quando eu entro no meu equilíbrio, eu começo a vibrar e trabalhar para quem precisa de equilíbrio. É mais, não tô falando que é assim, esse é um jeito. Então eu vou trabalhar em 3 empregos, vou passar roupa para fora, porque eu quero juntar o quê? Qual é o meu plano? Não é deixar de ser numerólogo e terapeuta, mas neste momento, para proteger minha missão, eu vou trabalhar em 3 empregos para juntar os 5.000 para eu não largar o plano A. Você entendeu que não é jogar o plano A fora, é uma estratégia para me proteger de mim mesma. É, porque daí, no caso, o que entra, eu acabo gastando mais do que eu posso, e aí o meu equilíbrio fica zero. E você acaba gastando. Por que você gasta? Porque dinheiro é energia de troca. É. Ele é natural, ele vai ser, ele quer ser, dinheiro ele quer circular, ele quer ser próspero, ele vai, ele volta, ele vem, ele vai, ele volta. Essa é a energia dele.
Se você não fizer de alguma maneira, e outra, mas eu vou pôr no banco, tô saindo da energia do dinheiro. Não tá, porque o banco vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para outra pessoa, ele continua circulando. Ele continua movimentando, ele continua alimentando famílias, o funcionário do banco. Só que a gente tende a ver tudo feio. E eu não estou defendendo, não. Eu só estou tentando achar um jeito para a gente parar de reclamar do banco, ou do isso ou do aquilo, e encontrar em nós a solução. Porque o banco é como é, a vida é como é, e é assim que é, e vai fazer o quê? E a gente nasceu no Brasil e deve ter alguma razão. A gente precisa aprender desse jeito. Então, a gente já, né, tá no inferno, abraço capeta e vamos que vamos. Entendeu o que eu quis dizer? A gente tá aqui, assim, é aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer desse lugar um lugar melhor, vamos, né? E tá todo mundo tentando. Mas fazer um lugar melhor não significa que a gente vai ignorar que ele é do jeito que ele é. E, vai ficar tudo lindo. Não, não vai. Se a gente não fizer alguma coisa, não vai. O governo não vai dar uma aposentadoria linda pra gente quando a gente for mais velha. Isso é acreditar no Papai Noel, né? E não, ele não vai, não vai. Então, o que é que eu estou fazendo para me calçar? E aí, quando você conseguiu 5, que é isso que eu falei, mas pode ser outra coisa, tá? Pode ser, sei lá, o que é que você vai fazer para se calçar, para conseguir manter o seu equilíbrio? Porque terapeuta energético que não mantém o equilíbrio, baixa o padrão, baixou o padrão, entrou no processo espiritual. Acredite ou não. Não, eu acredito. Né? Acredite Aí, ou não, aí baixa o a padrão gente. para sair daquele buraco depois. Aí não adianta. Mas aí é trabalho. Não só trabalho espiritual, tá? É um retrabalho para conseguir retomar a energia. Mas daí já criou mais medos, porque já aconteceu outras coisas. Então, assim, não adianta. Então, isso. Por que é que eu tô falando isso? Que a gente vai entrar lá no seu ponto agora. Que é, quando vier, presta atenção na vida te protegendo. E agora a gente para pensar nessa crença, que na verdade nem é crença. É uma falta de, vou chamar de conhecimento, tá? Porque a gente devia aprender tudo na escola. Então, de conhecimento mesmo, que a gente devia ter aula disso lá na escola, quando a gente era pequeno, porque a gente não sofria tanto. A gente, quando sair esse dinheiro da sua mãe, como é que você vai usar isso a favor de manter a sua missão, que é o plano A, pensando em tudo isso que a gente falou? Porque senão ele vai acabar, você vai gastar. É como se a tua mãe, ou a casa dela, ou o seu fractal, estivesse te protegendo, que bem ou mal ali, meus, eles podem se matar, os irmãos, mas morar debaixo da ponte eles não vão. A mãe continua. O arquétipo mãe não é a sua mãe, tá? Que a sua mãe tá seguindo o caminho lá. O arquétipo materno, e um arquétipo é a união de todas as mães, protege, está protegendo os filhos. Porque no pior, o que é uma mãe? No pior de todas as hipóteses, deita tudo debaixo aqui da minha asa, e aqui a gente vai se proteger e a gente vai conseguir ficar bem. O arquétipo mãe protege. Então, é assim, se você souber se proteger, o arquétipo mãe consegue relaxar. Entende? Ele consegue falar, ok, ela tá madura. E aí entra quem? O arquétipo do maduro. E arquétipo aí em coisas... É bem espiritual isso que eu tô falando. Tá? Muito mais. Que a união de todas as forças vai virando... e aí a gente pode ter aí o arquetípico do Umbanda que você conhece. Tá? Do guerreiro, que são os orixás. Tá? E aí para outra linha vai ser de outra maneira. Tá? Essa força. Essas grandes forças geradoras de vida. Então, é mais ou menos por aí que você precisa olhar. Então, se este dinheiro vier, qual é o plano da água? É isso que eu estou já pensando. Para proteger de si mesma, do dinheiro que vai embora, porque é da natureza dele, entendeu? Para que você possa continuar com o seu projeto de vida, que tem aí a ver com os atendimentos de numerologia e tantas outras coisas que você vai ainda fazer. Porque assim, eu quero me aperfeiçoar na terapia com vocês, né? Na humanoterapeuta.
E eu quero dar continuidade para isso, né? E aí, aonde eu me pergunto, a hora que chegar esse dinheiro, o que eu faço? Porque é Então, como você me deu essa lucidez, eu estou me autoproteger de algo que é bom, mas ao mesmo tempo eu não estou sabendo lidar. porque você vai ter o seu plano de segurança, o plano B. Pode ser que uma pessoa de fogo, então, como a gente está falando com muita gente aqui, por exemplo, tô falando aí de mim, tá? É, pegasse essa grana para investir. Mas eu É. tenho um monte de plano aqui. Eu sei como eu faço isso, eu sei como eu faço isso aqui, porque eu monto a empresa, porque eu sei que. E, assim, não tenho certo. Tem o fogo e a água se manifestando com as suas essências. Entende? Se Mas você daí já tentar. entra um medo aqui de tipo assim, eu vou investir, mas e daí se falta? Esse é o seu medo, esse é o melhor, esse é o seu melhor, é isso que eu tô falando. Então não tem o jeito certo. Tem a manifestação de cada um. É isso que eu tô falando. Porque tem gente que quer fazer igual o outro, que o outro fez, e aí todo mundo... E aí isso está se perdendo. Faz isso que vai dar certo. Não vai, porque depende de milhares ainda mais da sua vida passada, ainda mais. Por que você se constrói desse jeito? Para não meter os pés pelas mãos de novo, porque pode ser que se você tivesse vindo fogo, vinha prepotente, arrogante, nariz em pé, porque fogo é assim. Eu também sou. Só que isso não me invade, porque eu tenho autoconhecimento, eu gosto de confete. Todo leonino adora confete. Eu também gosto, mas eu não me perco, eu aproveito isso, eu gosto, não tem nenhum problema. Mas eu não me perco nisso. Eu estou orando e vigiando o tempo inteiro e eu não me perco mais porque o meu processo já está elaborado dentro disso, né? Já. Mas pode ser que porque eu já trago essa força assim. Então você fez o quê? Se construiu, não vou botar muito, vou deixar assim, porque eu nem corro risco de acabar com a minha própria, de bagunçar mais ainda a minha própria evolução. Entende que tá tudo certo, tudo perfeito? Tudo é Sim. perfeitinho, a gente só precisa achar o jeito. Então, por exemplo, se você falou, metodologia humanoterapeuta. Metodologia humanoterapeuta, você faz blocos de tratamento. Um bloco dura uma média de 3 meses, entende? Então, você tem um tempo maior. Então, esse é um caminho de você agregar alguma outra prática, que é o que a minha mãe faz. Minha mãe é uma É. terapeuta, é numeróloga, e então, às vezes, o cliente entra pela numerologia, aí depois ele percebe que precisa fazer um tratamento. Ele mesmo, queria continuar, queria fazer alguma coisa. Aí tem outros que entram pela, pela humanoterapeuta e depois fala, queria tanto fazer um mapa, entendeu? Então, Uhum. tem a psicanálise e espiritualidade, que acontece o quê? A pessoa vai passando toda semana, é um pouquinho menos, mas tem uma, né? Então, se você tem uma coisa, tem outra, tem outra. Não precisa ter milhares. Se você tiver 2, 3 coisas ali que te calçam e essa mentalidade que eu falei, você se protege da própria arrogância da vida passada, onde você abusou. Entende? E aí você vai conseguindo manter esse equilíbrio, porque terapeuta energético que não consegue manter este equilíbrio e não é zen, não é isso. Quem ainda está assim não entendeu nada, a questão é, quando eu me conheço, quando eu estou equilibrado, né? E não é quando eu estou controlando, porque se eu tenho que controlar, eu ainda não transformei, É. né? Aquilo não me assola porque não me atinge. Se o meu medo é ficar Uhum. sem dinheiro e eu tiver dinheiro, o medo da falta de dinheiro não me atinge, entendeu? Nesse exemplo que a gente, do seu exemplo que você trouxe. Pode vir o Sim. medo, eu tenho dinheiro, mas não me atinge. Então eu transformei no físico a situação. Às vezes eu tenho que diminuir os meus custos, porque eu estava ganhando super bem, de repente a coisa mudou, que aconteceu com tanta gente na pandemia. Sim. Ok, ou você diminui para você viver a vida básica para não entrar na dor e no desequilíbrio, Entendi. entende? Isso é se autoconhecer. E, mas a Uhum. pandemia atrapalhou tudo. Pois é, atrapalhou o mundo inteiro. A vida é como é, não como eu quero que ela seja. Não queria que a pandemia tivesse aí. Ninguém queria. É. Mas Mas por trás dessa pandemia teve algo muito bom, né? Também. então, teve algo muito ruim, porque quem perdeu gente da família é muito Sim. difícil. A gente não pode minimizar essas dores. Ah, sim, mas eu digo assim, o lado bom no sentido de pessoa buscar se autoconhecer, buscar saber o que dói, o que não dói, porque
na correria do dia a dia, ninguém para ver essas coisas. Isso é zoiar com o zóio bom, né? É tentar É. ver o que tem de, assim, ainda que muito difícil, muito ruim, o que é que eu posso tirar daí que a gente consiga se observar. Mas é isso. Mas você conseguiu entender um Consegui pouquinho, entender. né? Sim. O quanto ter esses planos B, C, D, na verdade, não é para mudar o plano, é para manter o plano, que é a missão. Sim, e no caso eu ter o equilíbrio de algo reservado para eu não entrar em dor. Exatamente. Entende? Então aí você, porque senão você não tem frequência. Se você não tem frequência, o cliente do terapeuta holístico não chega, porque o que a gente tem para oferecer é energia. É isso que a gente faz. Não é Bem nada do assim. que eu estou falando. É a energia que eu estou empregando. Porque se eu tivesse com preguiça de falar? Então, Não eu ia tenho sair nada. potência, eu busco dentro de tudo que eu já vi, que eu já estudei, da empresa que eu criei, dos cursos que fiz, de outras áreas que tive, da minha mãe que teve empresa, um monte de coisa, e todos os estudos energéticos e espirituais junto, é um mesclado, é uma reflexão sobre frequência, sobre energia, sobre espiritualidade. Uhum. Porque senão você tenta acessar o seu caboclo lá, só que Não vai. velho. Tô falando que você é da Umbanda, tá? Tô Sim. trazendo essa conversa. Entende? Que eu falo com você a maneira como você vai conseguir receber a informação, porque é tudo frequência. É tudo frequência. Por que que eu falei o caboclo, não falei ança? Porque é frequência. Porque ele tá aí. Eu só tô presente para isso. Entende? Porque é uma linguagem que ele consegue te acessar. Pode ser que com a outra pessoa seria um arcanjo, um anjo. Porque era É. como ela recebe, compreende e significa aquela frequência. E tá tudo bem. Então é isso. Então, no seu caso aí, por que que eu tô vendendo? Por que que eu não deixo vender a casa da minha mãe? Tá mais claro o porquê e quais os Uhum. movimentos você precisa fazer? Nem é uma questão de crença, é uma questão de uma estratégia e a gente não sabia porque a gente deveria ter ensinado lá na escola, ninguém ensinou nada disso pra gente. Que era bem Pois importante, né? Mas enfim. E é por aí, tá? E quem sabe agora é a terapeuta falando, encontrar uma outra técnica que agregue, que não vai sair do seu universo, que é o que você gosta, que não seja, porque a numerologia é linda, mas ela é um mapa na vida. é uma só. Não precisa dois, né? A gente tem uma data de nascimento e um nome, aí vai precisar um para fazer uma empresa, né? Mas quando a gente abre uma empresa na vida, e ninguém faz mapa, um ou outro que faz. Então, assim, como é que você vai se calçar para você poder viver disso que você gosta? Então, uma técnica que te desse esse, né, o cliente vai tendo um acompanhamento, isso te ajudaria, né? É, Então, porque no caso, como já foi descoberto que eu vim com uma missão de cura, eu até estou falando com você, minha mão aqui está suando. E aí eu não posso perder essa minha vida aqui, sabendo disso e não colocar em prática, né? Vai me causar uma outra dor, um karma de eu não ter feito algo que eu já sei. ó, eu nem diria que você deveria se preocupar com o karma. Se a gente fica só se fazendo por causa da preocupação da coisa ruim que vai vir. Diria que assim, não fazer aquilo que a gente gosta faz da gente uma pessoa infeliz agora, não lá no karma. Agora você gosta de fazer isso. É. Você é feliz fazendo, então é feliz agora. Entende? Então, nem é um para frente, porque daí eu não cumpri. Não, ir lá atrás, porque você fez tudo errado. Não tem parar esse julgamento do certo e errado tão grande que a gente fica ou fica no passado ou fica no futuro. E no dia de hoje a gente acaba não conseguindo viver essa felicidade. E a única oportunidade que a gente tem é hoje. É. Agora, se você não tivesse entrado aqui agora para a gente conversar, pode ser que ela tivesse passado a oportunidade e não tivesse conversado, ou não ia conversar mais. Pode ser que se você deixar passar as oportunidades que estão agora, elas não se apresentem mais naquele momento. Então, por quê? Porque é agora que está o nosso prazer. Não existe, Uhum. só existe agora. Um eterno e infinito agora se repetindo, entende?
Então, e aí o complemento, no caso, eu, né, querendo me formar como manoterapeuta e seguir essa carreira, essa parte porque eu venho seguindo você, já venho um bom tempo, né, e vejo também os vídeos, tudo, e isso me alegra. Então, Legal. quer dizer, aquilo vai me fortalecer para estar ajudando também e está me trazendo equilíbrio. É algo a mais que acrescenta para eu trazer o equilíbrio. Isso, é tudo isso que eu tô falando, porque é no equilíbrio que você vai conseguir ter os seus clientes. Aí todo o que você. Aí tem como você funciona, o seu funcionamento, e o que a estratégia que você pode usar, tudo com um único e grande objetivo: manter esse equilíbrio. Porque sem ele, ladeira abaixo, porque aí a gente entra em processo obsessivo, entra em processo de auto-sabotar, auto-obsessão, se machucando, se ferindo, se achando uma porcaria, aí o outro fala, e aí é difícil de sair. E aí é onde entra a metodologia humaноterapeuta. Essas são as pessoas, a gente trata as pessoas que entraram nesse lugar e não saem mais sozinhas. E não sai, tá? Pode até achar, mas continua infeliz, depressiva, blá, 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 porque não consegue, é muito difícil depois que entrou numa. É tipo um imã. É. Um imã Que daí só gigante vai, de medo, e a gente não consegue sair dele, entendeu? daí vai só alimentando as massinhas, né? Exatamente. E aí a gente precisa de ajuda, né? Todo mundo em algum momento com certeza precisa. Todo mundo, o outro, nós, todo mundo. Tá bom? Tá certo, então. Então é Gratidão, isso. Andresa. Eu que Compreendi agradeço, perfeitamente Débora. aonde está a parte do medo que vai me fortalecer, eu tendo esse equilíbrio extra para eu poder fazer minhas coisas com tranquilidade. Isso. E lá no Manoterapeuta a gente vai falar de tudo isso, tá? De todos esses elementos, o melhor e o pior de cada um. O pior não tem, né? Só quando a gente está em desequilíbrio, mas todos são melhores, tem as forças e potências, e o planeta só existe por causa desses quatro elementos, o físico, né? O mundo físico, e a gente explica de tudo isso, a composição do corpo, do projeto de vida que está ali, enfim, tá tudo manifesto a partir desses elementos. Daí vai dar para entender bem, tá bom? E vai trazer mais clareza também, mais Com compreensão. certeza. Com Tá certeza. Vai ajudar certo. bastante, tá bom? Muito obrigada. Beijo, Prazer Débora. em falar com você. Beijo. Prazer é meu. Tchau, tchau. Tchau.